que continua com a palavra agora com o processo 137.334. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo de proposta de resolução com a finalidade de regulamentar a concessão de registro de aposentadoria, reforma, reservas, pensões, em tramitação com mais de 5 anos no Tribunal de Contas do Estado do Acre. E aqui eu queria enaltecer a reunião que existiu virtualmente entre nós, o trabalho da equipe da DAF, da presidência, de colocar a minuta já domingo para nós podermos analisar, as sugestões de todos, e aqui da conselheira Dulce, com relação aos pontos que nós podemos colocar, a prontidão do Dr. Parquet em atender a celeridade, porque isso mostra que nós vamos ter produtividade, mesmo com tudo que está acontecendo, isolamento, o tribunal corre, e isso foi muito bom. E eu quero dizer o seguinte, que aquela pauta que veio para nós, aquela resolução que nos foi apresentada, nós a mantivemos, então, agora aqui, com as sugestões que a conselheira Dulce até colocou, o doutor Parquet também fez as suas alterações, que era mais com relação à escrita e numeração no artigo 1º, e não de alínea, mas de incisos, e depois a denominação do doutor Parquet, de não ficar só como Ministério Público Especial, mas Ministério Público de Contas. Então, mantivemos a redação, que foi apresentada a todos, mas eu fiz um pequeno adendo, e é isso que eu quero aqui ressaltar, ainda aqui no relatório, porque já que nós estamos tendo uma celeridade, uma preocupação com a celeridade dos processos, não podemos mais deixar que outros processos também atinjam 5 anos. Então, eu aditei um artigo 4º, que esse sim eu coloquei, é esse que eu queria colocar agora para vocês como novo, porque tudo o resto foi mantido em cima da resolução, e a redação que é por nossa proposta diz o seguinte: artigo 4º, em face da situação de que trata esta resolução, os prazos de tramitação de processo de aposentadoria, reforma, reservas e pensões não poderão ultrapassar 120 dias em cada setor, ressalvado da análise inicial, que será de 270 dias. Então, com isso, provavelmente nós não atingiremos mais os 5 anos, e aqui haverá, lógico, um trabalho de todos nós fiscalizando esses prazos, para que nós, então, não precisemos mais voltar a utilizar esta nova ação. Então, foi mantido a proposta da presidência, fizemos as alterações da conselheira Dulce, discutimos com ela o artigo 3º e entendemos, no final, que deveríamos manter, que era a parte de processos físicos e processos virtuais, alteramos a redação para melhorá-la, conforme sugerido, mas aditamos esse artigo 4º. Então, houve a pronúncia do doutor Parquet ao relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal para regular a concessão de registro das aposentadorias, reformas e pensões em trâmite há mais de 5 anos no Tribunal de Contas do Estado do Acre. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 4 de maio de 2020. Referida proposta visa alinhar a posição desta Corte ante a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese, abre aspas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, fecha aspas. Cabe ressaltar, contudo, que tal matéria já foi objeto da Resolução TCE-Acre número 78/2013, cujo teor guarda similitude com a proposta em análise e foi usada como base para esta nova redação, com as devidas adaptações. Analisando o texto da minuta apresentada, temos a considerar o seguinte.
O artigo 1º está em desacordo com o estabelecido no artigo 10, inciso 2 da Lei Complementar Federal 95/98, razão pela qual deve-se substituir as alíneas A, B e C pelos incisos 1, 2 e 3. 2. A alínea B, que deve mudar para o inciso 2 do artigo 1º, pode ser suprimida sem nenhuma consequência. E 3. No artigo 2º, parágrafo 3º, sugerimos a mudança da nomenclatura Ministério Público Especial para Ministério Público de Contas, eis que esta identifica melhor o órgão, é mais moderna, segue a orientação da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e é amplamente utilizada nos documentos oficiais. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da proposta com as sugestões acima elencadas. Este é o parecer da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, como dissemos, foram acatadas as sugestões. Não retiramos o inciso 2, mas melhoramos a redação, que ficou da data de atuação constante da capa do processo físico, que foi o processo eletrônico gerado por digitalização desse processo físico. Então, mas mantivemos, virou inciso, alteramos a nomeação do parquê e acrescentamos aquele artigo 4º com relação aos prazos e se manteve a redação proposta por essa presidência. Então, o nosso voto é pela aprovação agora, conforme ela está elaborada, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Senhor presidente, na íntegra com o conselheiro relator, apenas com uma pergunta ao conselheiro relator, se o Diário Eletrônico foi inserido no artigo 2º, que estava no Diário Oficial do Estado. Cortou um pouco a sua voz, conselheiro. Pode repetir? É só uma dúvida para o conselheiro Malheiro, se foi colocado no artigo 2º, substituído, o Diário Eletrônico de Contas. Perdão, foi. Essa sugestão também foi colocada, foi alterada. Então, todas as sugestões foram acatadas, foram colocadas, tá? E ficou boa. Como todo mundo participou, então, acredito que a redação tenha atendido a tudo que nós queremos. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.